Olá pessoal, hoje trago-vos uma conversa com o João Silva. O João Silva é um atleta que tem um blog chamado O que não mata engorda e torna-te um maratonista. Foi uma conversa extraordinária, devo dizer. Se vocês se lembram da conversa com a Miriam teve no chamado 8 e tornou-se uma pessoa saudável e mesmo assim mantém uma luta constante consigo própria. O João foi o oposto. O João começou no 80, bem acima do 80 e também mantém uma luta consigo próprio no dia-a-dia, teve uma luta para se tornar uma pessoa saudável, mas mesmo assim percebe-se que ainda tem uma luta constante consigo próprio no dia-a-dia. Honestamente esqueci-me de fazer uma pergunta bastante importante. Vocês sabem que eu tento sempre trazer pessoas que têm blogs sobre corrida, sobre a nossa comunidade, e esqueci-me de perguntar porque é que ele fez o blog há 2 anos e porque é que decidiu abrir-se um pouco ao mundo. Mas pronto, acontece. Espero que vocês gostem da conversa, depois deem-me feedback no final e fiquem bem e vamos à conversa. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o João Silva. Na verdade, tenho aqui uma dúvida até sobre o nome do blog do João, porque tu tens o domínio, digamos assim, usando o nome técnico, é ex-gordo, atual maratonista, mas depois o título do blog é O que não mata engorda e transforma-te num maratonista. Afinal, qual é que é o título? Assim, o título do blog em si, digamos assim, isto basicamente foi uma pequena confusão que houve na altura, porque o título em si seria esse, O que não mata engorda e transforma-te num maratonista. Numa espécie de ironia com o que acabou por acontecer. O domínio, na altura, eu não percebi isto muito bem quando estava a criar o espaço, então acabou por ficar aquilo, que no fundo também acaba por estar dentro da mesma linha, só que, pronto, foi simplesmente um acaso na altura da edição. E pronto, ficou confuso. Deixa estar, também não está mal. Exato. É só para baralhar um bocadinho. Se tu fosses pôr o que não mata engorda e transforma-te num maratonista, tudo num domínio, ainda era pior do que aquele parvo que tem o nome de aquele que gosta de correr, tudo também no domínio. Esse é o nome de o problema do blog. Exato. Eu ia dizer que o problema dos blogs com títulos grandes é precisamente esse, é que depois mesmo, e agora também me recordo disto, na altura também pensei nisso, se dás um domínio grande é mais difícil das pessoas memorizarem. Claro. E então tentar sintetizá-lo acaba por ser uma forma de cativar mais pessoas. Nem sempre funciona, mas acaba por ser. Exatamente. Bem, então vamos agora falar aqui um bocadinho sobre ti. Eu como é óbvio, estive a fazer só assim uma pequena pesquisa, estive a ver o teu blog, estive a ver a tua última entrevista também à revista Atletismo, penso eu. Até percebi que já foi a segunda entrevista que lhes deste, certo? Sim. Ok. Então, vou dizer aqui o número mágico. 118 quilos. Como é que tu chegaste a esse peso? Como é que foi depois a tua passagem para a vida ativa? Como é que foi a tua experiência de começar a correr? Fala-me sobre a tua história. Basicamente, e eu sei que isto é o chamariz, não é? Desde logo pelo tal número mágico, chega-se ali com muito trabalho e muita dedicação, porque comer muito também é um bom trabalho e muita dedicação. Nunca tinha ouvido essa. E foi isso que aconteceu. Eu basicamente, na altura, quando tinha 18 anos, também tinha passado por um processo de perda de peso, mas na altura jogava futebol, perto de casa, e isso acabou por ajudar a reduzir. Sempre tive tendência a ser um bocadinho mais cheio, e depois entrei na universidade, comecei a trabalhar, azar dos azares, a trabalhar numa pizzaria, e isso tudo acabou por levar a isso. Mais tarde, enquanto estudava, comecei a trabalhar no Jumbo, na altura depois passei para a boxe, ou seja, eu tinha ali tudo à mão de semear, universidade, não propriamente farras nem nada do género, porque nunca foi muito o meu estilo, mas tudo aquilo que estava ali à minha disposição, e então acabou por ser um certo desleixo, acabou por ser um deixa andar. Os horários naquele tipo de trabalho também são assim uma coisa muito dura de aguentar,
Pronto, e a dada altura deixas de te importar, que foi o que aconteceu comigo, deixas de te importar e vais no barco, e o barco segue sozinho, só que pronto, perde o rumo. E depois, coincidindo um bocadinho com uma mudança profissional, em que passei mesmo a exercer aquilo para que tinha estudado, pronto, houve ali também uns processos familiares que precisaram de ser esclarecidos, e tudo isso acabou por ajudar. No fundo foi substituir um vício por outro, digamos assim. Foi substituir o vício de comer pelo vício de correr. Eu não comecei logo a correr. É engraçado porque eu fiz, sem saber, honestamente foi sem saber, eu fiz aquilo que supostamente é aconselhável, que é não começar logo a correr que nem um maluco. Eu comecei com caminhadas, na altura, comecei com caminhadas com a esposa, devagarinho e tal, porque ela também tem um problema no joelho, então não dava para começar a correr. E depois, já com 2 semanas de caminhada, houve um certo dia, se não estou em erro, 19 de novembro, estava a chuva e eu decidi, olha, vou correr um bocado. E fui correr e a partir daí comecei a gostar. E as dores eram imensas. É curioso, e eu acho que isto é muito comum a todos os corredores, é que tu corres. Sim, sim. Corres, se bem que naquela altura era mais tipo lesmar, era mais caminhar como uma lesma. Mas pronto, corres e o teu corpo diz-te para porque não te aguentas, para porque isto não é para ti. E chegas ao fim, que eu acho que isto ainda é o mais engraçado das corridas e de quem gosta de atletismo, é chegas ao fim e tu pensas assim, bem, eu hei de cá voltar outra vez porque gostei do sofrimento. E pronto, e foi isto. E depois a partir daí começou, acho que se criou um processo de bola de neve sem pressões, que eu acho que talvez tenha sido a chave, porque eu normalmente faço muita pesquisa por mim. Portanto, de regra geral, não vou muito do género. Eu não recorri a um nutricionista, mas eu já tinha bases de informação alimentar, até mesmo pelo que já tinha passado quando tinha 18 anos. E então foi um bocado pela minha cabeça, com base no que tinha, com base no que fui estudando, mas lá está, eu sou muito autodidata, às vezes muito casmurro também, mas não vou propriamente pela cena de vamos nos juntar aos influencers, desculpa a expressão, do tipo comer as coisas todas da Prozis, nada contra. Eu não sou muito por aí, portanto aquilo acabou por ser uma bola de neve, mas foi uma bola de neve normal, sem qualquer tipo de pressão. E depois comecei a ver resultados, claro, e a partir daí, quando começas a ver que ao fim de uma semana não há uma diferença drástica, mas há uma diferença no teu corpo, na tua disposição, a partir daí depois começas a ficar agarrado e foi aquilo que me aconteceu até hoje. Estou claramente agarrado. Gosto dessa palavra porque agarrado normalmente é utilizado no termo, aqueles agarrados. Sim, Mas pronto, sim. mas é verdade, ainda hoje de manhã estava a falar com o meu treinador num projeto que nós estamos a preparar e isso é verdade, porque a corrida no fundo, embora eu estou aqui a brincar com a palavra agarrado, mas a verdade é que é verdade porque o que provoca no nosso corpo é a sensação quase igual a quando consumimos drogas. Sim. Pá, Sim. e nós ficamos agarrados, é verdade. Mas pronto, tu mesmo assim, nessa história toda, tu na verdade já tinhas um passado desportivo, tu praticavas futebol. Sim. Eu joguei futebol na União Desportiva da Gândara, perto de Tiares, que é onde eu sou natural, ou seja, no Conselho da Figueira no Conselho da Figueira da Foz, Distrito de Coimbra, nessa zona centro. E sim, eu sempre pratiquei desporto de forma amadora, portanto aquilo não foi falta de desporto, eram outros fatores. Depois sempre tive algumas perturbações familiares associadas que acabavam por ter uma certa influência, portanto, naquele tipo de comportamentos. E depois, quando fui para a universidade, no caso fui para Aveiro, eu já vivia sozinho desde os 16, portanto, tudo aquilo acabou por ser um processo e a dada altura aquilo que se passou foi simplesmente deixar de lutar, deixar de remar contra a maré e deixar-me ir na corrente. E foi esse o processo de deixar-me ir que depois eu tive de voltar atrás, tive de retroceder, mas demorou mais de 10 anos até que, e não foi logo, eu não entrei na universidade e no mês seguinte estava com 118 quilos, foi tudo um processo e nem sequer foi propriamente pela universidade, foi mais até depois quando passei a trabalhar no Jumbo, em que saía, por exemplo, aos domingos e tinha acesso direto ao McDonald's e às 10 da noite não me apetecia chegar a casa e cozinhar. Hoje claramente, isso não aconteceria. E a minha esposa é testemunha, isso não aconteceria. Não acontece. Naquele contexto, não sei se ainda aconteceria, se eu lá estivesse, mas aqui em casa não acontece de certeza. Não,
pronto, isso é um processo, mas isso também só aconteceu depois porque, quimicamente, digamos assim, em termos neuronais, o corpo começou a perceber e o cérebro começou a perceber que o meu vício, digamos assim, a corrida, me levava onde eu queria. E, portanto, não havia necessidade de estar a ir para o outro lado. Agora, também não te vou mentir, há momentos em que tenho descompensações emocionais e aí acabo por ter sempre alguma tendência a cair mais para a comida. Mas quando digo cair para a comida é, se calhar, exagerar na quantidade e não propriamente na qualidade, porque há coisas que atualmente eu já não como, na altura não deixei de comer, não deixaria de comer para emagrecer, mas eu neste momento já não as como e não volto a elas, não é isso, não é voltar sempre ao mesmo, só que às vezes abuso na quantidade, por exemplo, no dia de nascimento do meu filho, em que basicamente passei o dia todo sem notícias, eu não pude assistir ao parto por causa desta situação, portanto, que se vive, em termos emocionais foi muito difícil de gerir, e sim, abusei claramente na quantidade, só que depois também o volume de treino que vou tendo, que sou eu que o administro, acaba por compensar de certa maneira, porque quando se come muito, também tem de se treinar muito para se ter um nível de energia, um gasto de energia equivalente, digamos assim. E acho que foi muito por aí. Mas já agora, pegando nisso, tens noção? É assim, às vezes quando fazemos isso, e eu falo por experiência própria, porque já lá vamos a outro ponto, que eu realmente me identifiquei contigo, não na proporção de tantos quilos, mas quando eu também passei por um processo de emagrecimento, tens noção, quando somos nós a treinar-nos e ainda por cima temos essa tendência para nos sentirmos um pouco culpados de algo que fizemos a nível alimentar, às vezes isso pode levar mesmo a entrar num processo de overtraining, digamos assim. Sim. E não vou dizer que não acontece ou que não aconteceu, porque é mentira, acontece, sim. Sim, tu sabes que se treinares mais, tens hipótese de não haver a tal culpa e acabas por lidar com isso. E não é saudável. Isso, quando eu digo saudável, não tem a ver com o peso, tem a ver com a forma como tu lidas com isso. Isso não é, não. Mas infelizmente também acaba, quando tu tens muito peso, ou mesmo quando tens alguns problemas em manter o peso ou em ter um peso mais baixo, tu tens de arranjar estratégias, porque não podes simplesmente fazer um reset ao cérebro. Isso não funciona assim, tu tens de te reeducar. Reeducar e ter ferramentas para conseguir lidar com essas situações, porque elas continuam a acontecer. Eu, quando tenho algum desarranjo emocional, lá está, a minha tendência é querer ir comer mais. E eu já sei que se for comer mais, depois vou ter de alguma maneira de compensar com uma corrida maior, com um treino de força maior, mais intenso, algo do género. Mas não é necessariamente saudável, não? Isso não é o ideal. Eu entendo perfeitamente, porque passei por isso. Honestamente, às vezes ainda passo. Eu achei piada uma coisa que tu disseste. Pronto, eu nunca te cheguei às tuas proporções, nem nada que se pareça. Eu tive 80 e poucos quilos. Para 1,70 m é muito, mas não é nada de extraordinário mesmo assim. Também nunca cheguei àquele limite do tipo, já não estou saudável. Pronto, já não estou saudável. Não, aquilo não era saudável. O tipo de alimentação que eu levava era de todo não saudável, digamos assim. Mas, entretanto, perdi-me. Esta é nova. Também acontece. Já sei. Vi num artigo do teu blog que tu, mesmo assim, passaste por uma fase, e provavelmente ainda passas, que muitas vezes te olhas ao espelho e mesmo assim ainda não vês aquilo que tu gostas, ou às vezes vês, parece que tipo num dia estavas bem, no outro dia já parece que já engordei, bué. Eu ainda hoje passo por isso. Mas atenção, eu sei que tu se calhar tiveste, ainda agora tens coisas no teu corpo que são repercussões do que tiveste no passado. Acima de tudo estrias, honestamente, mas felizmente aconteceu por acaso, mas como eu também fui fazendo trabalho de força localizado, acabei por não ficar, por exemplo, com peles soltas, acabou ou seja, não tenho pneu, digamos assim, mas isso aconteceu porque eu achei, e na altura percebi que para ser um corredor precisava de ter uma boa estrutura abdominal, uma boa zona portanto, dos glúteos e tudo por aí fora, ou seja, foi um processo, não foi necessariamente intencional. Mas em relação a isso que dizes, de olhar ao espelho, felizmente acontece cada vez menos.
e felizmente também tenho a minha esposa que me ajuda a perceber a realidade de duas maneiras. A primeira é perceberes que quando comes não engordas logo. O que acontece é que o teu corpo ganha volume e, por exemplo, se tu comes papas de aveia, isso vai acontecer porque tem a ver com o processo de digestão, portanto tem a ver com os intestinos. E eu tive de perceber isso não só através dela, mas também procurando muita informação, percebendo que os teus intestinos têm um processo de digestão que vai inflamar, e a inflamação faz com que tu tenhas um inchaço. Por exemplo, quando comes batata doce, que tem um índice glicémico muito bom, isso vai acontecer porque também há esse processo de digestibilidade. Eu tive de perceber isso. Agora, que te posso dizer que às vezes a racionalidade não está cá, não mora. Assim, às vezes olho ao espelho e tipo, eu agora estou a falar contigo e tenho perfeita noção daquilo que te estou a dizer. Mas há muitos dias em que isso acontece porque foram muitos anos a ver-me naquela figura. E depois, quando tentas sair, quando tu já percebeste que já não estás lá, que já não tens uma ligação, mas de alguma maneira tu encontras sempre forma de te... Eu diria que isto é uma espécie de... o teu batente de felicidade. Tu percebes que não podes passar muito dali porque tens sempre um passado, digamos assim, que é uma espécie de âncora, que te diz assim, espera aí que tu já foste assim, ou espera aí que tu ainda tens isto ou aquilo que te fazem lembrar daquele tempo. E isso sim, é um desafio muito grande porque em termos de autoestima mina muita coisa. Sim, essa parte é muito complicada. E eu posso dizer que, na verdade, se calhar a nível de autoestima, o processo de emagrecimento e afins ajudou-me bastante. Neste momento, podes-me dizer o que tu quiseres. Eu, usando, e desculpem a expressão, eu estou-me a cagar. Tenho uma autoestima demasiado grande. Sou a melhor atleta da minha zona. Estou-me a lixar para isso. Se sou bonito ou feio, estou-me a lixar para isso. Eu sei o que sou, sei o quanto valho e não me interessa mais nada. E isso, é verdade, veio com o processo de quando quis emagrecer, quando consegui emagrecer. E já agora, fazendo aqui a ponte, também foi um processo difícil porque foi o que veio a seguir e pelo que eu percebi tu também passaste por isso, que é aquela fase do chamado yo-yo. Pronto, eu lembro-me perfeitamente que cheguei a um nível que olhei para mim e pensei, nunca pensei ter este corpo. Mas depois a minha mentalidade estava de tal forma minada para querer emagrecer que eu tenho fotos de, acho que 2010, que eu olho para aquilo e aquilo mete medo. Eu estava amarelo. Eu estava, se calhar se continuasse assim, se calhar atingia ali um nível anorético. E tu chegaste aos 60 quilos, certo? Sim. Sim, foi um processo muito complicado também, precisamente por isso vais de um extremo ao outro com muita facilidade, porque a dada altura, pensando nisto como, por exemplo, uma metáfora em relação a um assaltante, tu queres tanto fugir dele, que começas a fugir, entretanto já andaste alguns 10 km e ele já nem sequer vem atrás de ti, mas tu continuas a achar que ele está lá, e tu foges, e eu tinha pessoas na minha família mais direta, minha esposa, que vive comigo, claro, que me dizia claramente e não via, não dava para ver, não conseguia perceber. E depois bates no fundo porque aquilo começa, pelo menos comigo, começa a trazer pensamentos muito depressivos. Há um fenómeno químico que tu privas o teu cérebro, desde logo, de muito alimento, portanto, se ele não funciona, tu ficas basicamente um vegetal. E eu tinha alturas muito, muito complicadas. Tinha momentos em que eu nem sequer conseguia dizer quase o meu nome ou algo do género. Mas lá está, eu acreditava que aquilo era o caminho, porque precisamente aquilo foi na fase em que se calhar o conceito de massa muscular era uma coisa estranha para mim, do género. Agora, se olhar para o meu braço, eu percebo que lá tenho massa muscular. Mas na altura, se eu olhasse para o braço na altura, eu diria que ele tinha gordura, percebes? E isto é complicado lidar com isto, pronto, e foi por aí. Há pouco falaste na questão da autoestima. Infelizmente eu nunca tive muita, a corrida deu-me alguma, mas depois a minha personalidade e o meu feitio tratam muitas vezes de cortar aquilo que a corrida me deu, porque a corrida deu-me isso porque me permitiu perceber que se eu trabalhasse intensamente no meu corpo e nas minhas potencialidades, eu nunca me vi como um velocista, e eu não sou um velocista, mas tu quando treinas, por exemplo, para uma maratona, tu não precisas de ser um velocista, tu tens, mas tu podes correr com um bom ritmo e com uma boa cadência, e isso também é, a dada altura, um ganho de velocidade.
E isso vem com o tempo, essa aprendizagem, essa noção de perceberes que tu, se conseguires o mesmo ritmo sempre, se conseguires técnicas que te permitam ter a mesma cadência, tu vais ser rápido para aquilo que queres, claro. E então foi essa autoestima, foi essa capacidade que a corrida, e em especial as maratonas, me deram, porque numa maratona tu és obrigado a fazer uma gestão do teu corpo, mesmo do teu gasto energético, vá. Claro, claro. E para terminar um bocadinho também esta primeira parte, quais foram as tuas mudanças a nível da alimentação e quais são as que tu ainda mantens até hoje? Basicamente, e isto já me acompanha mesmo na altura em que eu tive o primeiro processo, aos 18 anos, é comer de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Regra geral, eu faço isso em casas. Estando a trabalhar em casa, tenho a facilidade de poder comer, digamos assim, mais vezes. Quando se tem um trabalho fixo, é mais difícil lidar com isso. Acima de tudo, na altura, por exemplo, sempre que comia uma peça de fruta, comia um pedaço de pão ou umas bolachas de água e sal, por causa do processo dos hidratos de carbono ajudarem a atrasar a absorção da frutose, e basicamente foi com base nesse conhecimento que eu comecei. Antes de chegar ao extremo da tal, não lhe quero chamar anorexia, mas daquele tipo de figura a que eu cheguei, basicamente era isso. Eu não me privei aquelas coisas menos saudáveis numa primeira fase, e agora que me privei não foi consciente, foi simplesmente porque eu comecei a perceber que queria ir para um determinado caminho, em termos de corpo, em termos de corrida, e que não se coaduna, mas na altura, claro, não te posso dizer que se eu comia batatas fritas, eu passei, em vez de comer todos os dias, como chegou a acontecer no meu período áureo, passei a comer uma vez por semana, por exemplo. Passei a beber muito mais, eu sempre bebi muita água, mas eu passei a beber muito mais água. Eu agora, atualmente, na ordem dos 3 litros de água por dia, sensivelmente. E basicamente não foi só a base de água nem nada disso. Depois foi tentar perceber tipologias alimentares que eu poderia substituir. Isso veio mais tarde. Nunca deixei de comer fruta, porque eu não sou apologista de que a fruta seja o inimigo. É verdade que te pode fazer ganhar alguma gordura visceral, mas isso também tens de comer uma boa quantidade de fruta, e a tua alimentação tem de ser só isso, para poder chegar aí. Portanto, se tu tiveres algum controle, podes perfeitamente. Legumes, eu sou louco por legumes, eu como muitos legumes, muitos vegetais, e faz mesmo muito, agora nesta fase mais ainda. Não aderi ao vegetarianismo nem ao veganismo, não por uma questão de ideologia. Eu gosto de carne, gosto de peixe, eu não tenho nada nem contra uma coisa nem contra a outra. Percebo agora, porque incorporei isso na minha alimentação, nomeadamente as lentilhas, o grão de bico, o potencial proteico que aquilo tem, e é com base nisso que eu giro. A questão do ovo também, mas aí o ovo já não é vegano nem nada do género. Hoje, se eu olhar para a minha base de alimentação, se calhar, acidentalmente, ela acaba por ser mais vegetariana ou vegana por causa disso, mas não é uma consequência lógica. Eu ainda ontem comi carne e como porque gosto. Não... Agora, de carne de porco, isso sim, foi uma mudança muito grande, não tenho nada contra, gosto, mas deixei de comer naturalmente. Cá em casa comíamos mais carne de vaca, quando comprávamos era carne de vaca, agora é muito raro até comprarmos, não por esta questão dos fundamentalismos, porque não me revejo nisso, mas, olha, por uma questão de ser algo prático, digamos assim, facilmente se fazem os hambúrgueres de grão, de bico, facilmente se fazem os hambúrgueres até mesmo de atum, e pronto, e vai muito nessa linha. Mas basicamente foi isso, foi começar a reduzir a quantidade num momento, porque eu como muitas vezes por dia, por exemplo, eu como cerca de 6 a 7 vezes por dia, e então agora, desde que o pequeno nasceu, mais ainda, porque como tenho períodos em que estou muito mais acordado, Tens de alimentar. e em que adormeço em pé e tudo, e preciso de energia para me aguentar, e aí tem mesmo de ser, mas basicamente eu não eliminei nada. Eu posso dizer que o pão, há muita gente que demoniza o pão. Eu faço o pão em casa, nós aprendemos a fazer o pão em casa. Já não é de agora, portanto não tem a ver com isso do corona, já é de há muito tempo. Há mais de 2 anos que nós fazemos o pão em casa. E foi isso, foi deixar de... agora eu abdiquei completamente disto. Processados, já não como processados.
Mas foi isto, foi perceber que tu podes agarrar em frutos secos e ter uma boa fonte de gordura vegetal, que tu podes agarrar num abacate, juntar-lhe uma banana e fazer uma mousse de chocolate com cacau. Foi isso, foi reinventar-me, foi basicamente isso. Foi um processo, não começou assim, mas agora está nessa fase. Ok. Já agora, só um parênteses. Sim, eu também adoro pão. Gostava de conseguir reduzir, mas eu sou demasiado. Sou de louco por pão, por bom pão. E então, olha, a minha sogra começou agora a fazer pão caseiro. Esquece. Pronto, mas ela sim, por causa do corona. Está a fazer uma coisa fantástica, por acaso. Mas por acaso, tu estavas a dizer que não tiraste nada, mas tu tiraste, faço-te uma pergunta e um apontamento. Reparei, tu disseste que retiraste o café e consomes álcool ou não? Ou também tiraste o álcool? É assim, quando tinha 16, 17 anos, ocasionalmente bebia. Mas por questões familiares, pela realidade que vivi quando era mais novo, não tenho nenhum tipo de contacto com o álcool. E depois, numa fase mais tardia, agora neste processo, volta e meia com os meus sogros, bebia um copo à refeição. Confesso que de vez em quando ainda sinto saudades, mas quando comecei a perceber a quantidade de calorias que aquilo tinha, honestamente, foi isso mesmo que me fez dizer assim, não, então não vou por aí porque prefiro gastar estas calorias com outras coisas. Sim, por exemplo, no caso a este nível, o azeite é uma coisa boa que deve ser utilizada, mas eu, por exemplo, se fizer uma salada de tomate, eu há uns 4, 5 anos eu colocava azeite. Eu neste momento como simplesmente com sal, porque me sabe bem, habituei-me a isso. E lá está, são calorias, entre aspas, que eu tiro dali que posso ir buscar ao outro lado, que às vezes me apetece um pouco mais de aveia ou algo do género, ou um pouco mais de milê, pronto. E então acaba por equilibrar nesse sentido. Mas álcool, não. Nem sequer faz parte. Nem sequer. Okay. E também... Eu, por acaso, o álcool não sou contra, tens toda a razão, é óbvio. O nível de calorias são bombas, mas pronto, há uma coisa que eu não consigo tirar porque gosto mesmo, a nível até de degustação. Não, estou só a falar de cerveja, mais nada. Vinho, afins, pronto, não me dizem nada e estou bebidas mais fortes do que isso. No máximo um licor beirão e é dana. Pronto. Mas pronto, vamos acabar aqui com a conversa da comida, então. Então, tu começaste a correr por volta de 2016, fizeste sim. A tua primeira prova em 2017, certo? Em março de 2017, sim. Ainda te lembras das primeiras sensações que tiveste?